Olá, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus seja com a sua vida, sua casa, sua família mais uma vez, neste dia especial que Jesus fez para mim e para você, a fim de que vivamos para a glória do seu nome. Eu quero compartilhar um texto que se encontra aqui na Palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Que o Espírito Santo de Deus possa mais uma vez falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. E eu quero deixar como tema dessa mensagem, para mim e para você: quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Quem é Jesus? O texto vai nos falar aqui a respeito do Filho, a quem o Pai fala, por meio de quem, melhor dizendo, o Pai fala comigo e com você. Às vezes nós, quando questionados se conhecemos a Jesus, nós automaticamente dizemos que sim, e vamos às vezes até mais a fundo, dizemos que cremos em Jesus, mas eu acredito que uma boa parte de nós talvez não tenha o conhecimento de Cristo como nós deveríamos buscar esse conhecimento. E na verdade, nenhum ser humano tem o conhecimento pleno da pessoa de Jesus. Então é sempre necessário nós nos voltarmos para a palavra de Deus para conhecermos a esse Jesus. Quem é o Filho de Deus? O texto é claro. O autor aqui diz que, tendo Deus falado no passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais através dos profetas, nesses últimos dias, Ele nos fala através do Filho. Jesus é aquele que traz a mensagem do Pai para nós. E aqui o texto vai nos falar algumas realidades a respeito desse Filho. Quem é o Filho de Deus? E é muito importante nós conhecermos essa verdade, queridos, porque, como disse, às vezes nós professamos uma fé em uma pessoa que não conhecemos. E o conhecimento da pessoa de Jesus é que fundamenta a fé que nós professamos ter. E o texto vai nos falar algumas dessas realidades. Quem é o Filho de Deus? Em primeiro lugar, o texto diz que Ele é o herdeiro de todas as coisas. O Pai constituiu o Filho como herdeiro. Nós temos isso na nossa própria legislação. Quem é herdeiro é filho. E Cristo é o Filho de Deus. É o nosso irmão mais velho, a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, quando aplicamos na nossa vida, nós entendemos que eu e você fomos criados para Ele. É por isso que o apóstolo Paulo diz: por meio dele, por Ele, por meio dele e para Ele sejam todas as coisas. São todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Nós fomos criados para Ele. Nós pertencemos a Ele. Você tem uma identidade. Você foi criado por Deus com uma identidade. Você pertence em Cristo Jesus àquele por meio de quem todas as coisas acontecem e a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas. Mas o texto continua dizendo: Ele não é só o herdeiro de todas as coisas, mas Ele é também o Criador. O texto continua dizendo: pelo qual também fez o universo. Todas as coisas foram criadas
por Ele. Todas as vezes que a Bíblia nos traz a expressão de Deus, a palavra de Deus, a fala de Deus, esta palavra, o Logos, o verbo de Deus, é Cristo. Quando Deus diz, haja luz, e houve luz, é Cristo, o agente criador. Quando Deus projetou a sua vida, quando Deus constituiu você, como diz o autor do Salmo 139, uma substância ainda informe, Deus nos viu no ventre da nossa mãe. Quem estava constituindo a sua vida, quem constituiu a sua vida, foi Jesus. Por isso Ele tem o direito sobre a nossa vida. É para Ele, por meio dEle e para Ele, que todas as coisas subsistem e existem, e você pertence a Ele. Uma outra realidade que esse texto vai nos falar a respeito de Jesus é que, além de ser o herdeiro, além de ser o criador de todas as coisas, além de ser o seu criador, criado você com um propósito específico, por ter sido amado por um Deus eterno, o texto vai nos dizer que esse Jesus também é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a manifestação do próprio Pai. Foi Ele que disse que quem visse a Ele estaria vendo também ao Pai. Foi o próprio Jesus que disse que ninguém iria ao Pai senão por intermédio dEle. Querido, conhecendo a Cristo, nós conhecemos a Deus. É impossível conhecer ao Deus único e verdadeiro sem que conheçamos a Jesus, porque Ele é a expressão do Pai. O Pai se dá a conhecer a este mundo na pessoa do Filho. Esse é Jesus, aquele que vem não por si mesmo, não para manifestar as suas virtudes, mas para manifestar as virtudes do Pai. Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim realizar a vontade do meu Pai. O desejo de Cristo é manifestar o Pai. E Ele criou a mim e a você para que possamos compreender esta realidade e que Ele também possa se manifestar em nós e manifestar a pessoa do Pai através da minha e da sua vida. Mas o texto continua dizendo, Ele não é só o herdeiro, Ele não é só o Criador, Ele não é só a expressão exata do ser de Deus, mas Ele é também aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida de mim, é Ele que sustenta a sua criação. Este é um Deus provedor, não é um Deus segundo o entendimento de alguns que criou o homem e deixou ao léu a sua própria sorte. Não, este é um Deus que se faz presente, este é um Deus Emanuel. Esse é um dos nomes de Jesus, é o Deus conosco, é o Deus que sustenta, é o Deus provedor. Querido, existe um Deus que cuida da minha e da sua vida, existe um Jesus que se manifesta como a provisão de Deus para mim e para você. Ele é o pão, Ele é a água da vida. Existe um Deus manifestado na pessoa de Jesus que sustenta todas as minhas e as suas necessidades. Ele é o Deus sustentador de todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas segundo o seu propósito. Mas o texto vai além, vai nos falar uma outra característica deste Filho de Deus. Além de ser o herdeiro, além de ser o Criador, além de ser a expressão exata do ser de Deus, do próprio Pai, além de ser o sustentador e o provedor de todas as coisas, Ele é também o Redentor. Ele é aquele que vem purificar, segundo o texto aqui, no versículo de número 3, Ele fez a purificação dos pecados, derramando o seu sangue naquela cruz. O mesmo Deus que cria, é o mesmo Deus que se entrega pela criação caída no pecado, perdida no pecado, condenada no pecado. Esse Deus se compadece a tal ponto e se faz um de nós, e Ele vem purificar os meus e os seus pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Se você se encontra em Cristo, não há mais condenação para a sua vida, porque Ele fez a purificação, uma vez por todas,
dos nossos pecados, derramando o seu sangue naquela cruz. É claro que todos os dias nós precisamos desta água, que também é representada pela palavra de Deus, para nos purificar diariamente dos pecados, da sujeira que o mundo traz, quando pisamos na poeira do pecado do mundo. Mais uma vez por todas, Jesus derramou o seu sangue, e todo aquele que nele crê já não é mais condenado, mas passou da morte para a vida. Este é o Filho de Deus, aquele que nos redime, aquele que nos comprou de volta para o Pai, e hoje você pertence a este Jesus. E o texto termina, querido, dizendo uma outra característica a respeito desse Jesus. Depois de ter feito isso, depois de ter vindo a este mundo, depois de ter vivido uma vida pura, uma vida piedosa, uma vida sem pecados, depois de ter morrido naquela cruz, ele ressuscita, e diz o texto que ele está sentado à direita da majestade. Ele é superior aos anjos e recebeu um nome muito mais excelente do que qualquer outra criatura, até porque ele não é um ser criado, ele subsiste, ele é como Deus, ele sempre foi, ele sempre existiu. Ele, como homem, se tornou um homem, mas ele sempre foi, ele sempre esteve junto com o Pai. Ele é o unigênito do Pai e se tornou o primogênito entre os seus irmãos. Ele está sentado à direita de Deus. Ele foi glorificado. Ele tem hoje um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que vai chegar um dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu espero que você já tenha feito isso hoje, que você já tenha confessado Ele como seu Senhor e Salvador. Eu espero que você já tenha dobrado não somente os seus joelhos, mas o seu coração diante desse Deus em humildade, em humilhação, em quebrantamento, em arrependimento. Se você ainda não fez, entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele está assentado num alto e sublime trono à direita de Deus. Ele é o nome sobre todo nome. Não há outro como Jesus. É esse o Filho de Deus, aquele que veio por amor a mim e a você, aquele que se esvaziou, diz a palavra de Deus, a tal ponto de se tornar um de nós, a nossa semelhança, porém sem pecado, por amor a minha e a sua vida. Este é o Jesus que a palavra de Deus mostra para nós. Este é o Jesus dos evangelhos. Este é o Jesus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Este é o Jesus que eu e você precisamos conhecer, porque é por meio dele que o Pai fala nesses dias a mim e a você, que você possa ter um encontro com esse Cristo. E o desejo do nosso coração é que você possa se aprofundar no conhecimento. Diz a palavra de Deus que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Que você possa continuar nesta caminhada. Você que já vem caminhando com Cristo. E você que hoje tomou uma decisão, que está tomando uma decisão, eu quero orar com você, para que você possa conhecer a esse Cristo numa experiência íntima e pessoal, e não somente através daquilo que você ouviu os outros falarem. Jesus, esse Jesus, Ele é pessoal, Ele veio, Ele te criou, Ele te sustenta, Ele te redime. Por amor à sua vida, Ele te trata como um indivíduo, como uma pessoa. Há um grande propósito dEle com a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela manifestação da pessoa de Cristo, pela manifestação do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez um de nós, se esvaziou por amor a mim e a toda a humanidade caída e condenada no pecado. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o Criador, é o sustentador, é a expressão exata do ser do Pai. É aquele por meio de quem a nossa vida tem sentido. É aquele que herdou um nome acima de todo nome. É aquele que é superior a todos.
é aquele por meio de quem todas as coisas acontecem. Nós te agradecemos, nós te louvamos. O Cristo, o Filho de Deus, o Redentor. Senhor, aqueles que estão se entregando a Ti, aqueles que estão colocando a sua vida diante do Senhor, aqueles que foram tocados pelo Teu Espírito através desta palavra, que o Senhor faça, Senhor, uma obra, e que o Senhor coloque pessoas ao lado, Senhor, para que possam ajudar, Senhor, no caminhar. Estarmos juntos, ó Deus, conhecendo cada vez mais o Senhor, esse Filho de Deus, este Cristo, conhecido, diz a palavra, desde antes da fundação do mundo, e que se manifesta agora através da sua encarnação. É esse Cristo que nós celebramos, que nós bendizemos e que nós glorificamos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.